Certo, então é bom que isso fique até gravado. Eu vou colocar a prova no SIGA na próxima segunda, que é dia 18, tá? E eu vou deixar de prazo, não preciso nem deixar até dia 25, eu posso deixar até dia 27, até a outra quarta, tá? Então tem um tempo bom, né? Então você tem de hoje a 15 dias para fazer, né? Que eu já coloquei o tema, mas eu vou colocar oficialmente no SIGA segunda e vou colocar a data para quarta-feira, dia 27. Então, só para deixar gravado aqui, a pergunta que eu vou colocar é a seguinte: explique o problema do regresso, né, o argumento do regresso, né, o argumento que coloca esse problema, e fale um pouco, disserte um pouco, discuta um pouco, talvez seja melhor, a solução que você julga melhor, né? As soluções que tem nos livros são fundacionismo, coerentismo, infinitismo ou até o ceticismo, né? Então, peguem o capítulo correspondente ou do livro do Furmeton ou do livro do O'Brien e veja ali os pontos que você julga mais interessante, né? Então, o que é importante nessa questão? É importante você explicar o problema do regresso, né? Não precisa se deter de maneira tão fina em questões como, por exemplo, o princípio da justificação inferencial, né? Não precisa ter que explicar o princípio todo. Você pode falar do princípio, mas numa frase, né? Toda crença justificada inferencialmente, que justifique inferencialmente, ela mesma precisa estar justificada para poder justificar algo desse tipo, né? Não precisa fazer como Furmeton, né? Furmeton é bem detalhista nesse ponto. Então eu espero que você explique quais são as coisas, quais são as premissas que estão por trás do argumento do regresso, né? O jeito que eu coloquei lá eu acho bom, porque você tem as premissas e a negação de cada premissa é uma posição, né? E aí você explicar aquela posição, fundacionismo é de tal tipo, você tem crenças básicas, pode ter, as crenças básicas elas têm que ser justificadas não inferencialmente, mas você pode ter diferentes tipos de fundacionismo. Também eu não espero aqui que você me dê, por exemplo, um fundacionismo pronto, mas explicar o que quais são os principais pontos, e talvez explicar um pouco sobre quais são os principais problemas. Mesma coisa com o coerentismo, né? Talvez o coerentismo eu não tenha dado a mesma atenção que eu dei ao fundacionismo, mas tem, por exemplo, um capítulo sobre coerentismo no O'Brien que parece ser bom, né? Então você pode dar uma olhada ali se for que a solução que você julga a princípio mais promissora, né? Então, só um ponto aqui para vocês, tá? Eu não espero, e nem vocês deveriam esperar, que vocês tenham posições nessa discussão, tipo posições finais, né? Porque isso é uma coisa para quem trabalha com isso, tá? Eu sou um epistemólogo e também eu não tenho posição sobre esse problema. Por quê? Porque eu não trabalho com ele, então não tem por que eu estar me alistando a nenhuma posição se, assim, eu não detive o tempo necessário, etc., para ter a posição. Então, assim, eu espero só que, assim, o que a princípio parece a vocês mais promissor, né? Eu mesmo eu oscilo um pouco entre uma posição fundacionista e uma posição coerentista. Às vezes quando eu estou lendo sobre coerentismo, eu julgo, isso aqui é interessante, ou vice-versa, né? Então, assim, vocês não tem que estar agoniado, não só a esse ponto, nenhum ponto na filosofia ou na psicologia, né? Isso aí é uma coisa que vem com o tempo, com o trabalho. Você, quando começa a ter que pesquisar sobre um tema, fazer um grupo de pesquisa e tal, começa a ter que publicar sobre um tema, as posições elas meio que vêm naturalmente, né? E espera-se que elas venham por motivos assim epistêmicos, né? Que elas venham por o argumento de você achar que tal argumento realmente é melhor do que o outro, né? Então, a princípio, nesse momento da carreira de vocês, vocês têm mais aqui
aprender os argumentos, aprender as posições, aprender o que faz alguém defender cada posição daquela, né? Que as pessoas não defendem posições simplesmente porque julgam melhores, assim, no sentido de times, né? Tem motivos, né? Então, o importante é saber os pontos fortes e as fragilidades de cada posição, né? Porque é isso que, né, isso que torna possível que pessoas tenham posições diferentes, né? Todas essas posições têm pontos fortes e têm fragilidades. Aí, simplesmente acontece que para algumas pessoas, algumas fragilidades e alguns pontos fortes são mais falam mais, né? No sentido de que a gente tem meio que focos diferentes sobre o que torna uma posição melhor, né? Mas assim, mais importante às vezes do que ter uma posição é realmente entender qual é a discussão e o que torna aquelas posições que possa tornar aquelas posições boas, né? Então é isso que eu espero. Eu não espero que ninguém aqui seja um fundacionista ou coerentista, mas você pode escolher para essa prova algo que te parece a princípio melhor e aí dar uma estudada e falar um pouco porquê e tal, explicar a posição e explicar seus problemas, tá? Pode até acontecer de alguém escolher, o fundacionismo como uma posição melhor e no decorrer da prova achar que não, né? Mas não tem problema, tá? Não vou anotar o nome de ninguém e falar, não, tal pessoa é um fundacionista pro resto da vida, tá? Então tentem escrever esse texto aí também da melhor maneira possível. Então como tá? Professor, Diga. antes do senhor dar continuidade, eu tenho uma dúvida. Eu fiquei muito dúvida na última avaliação, né, na último texto que eu produzi, se eu poderia escrever na primeira pessoa, ou se eu só posso escrever de forma mais pessoal mesmo. Pode escrever na primeira pessoa, tá? Essa questão é uma questão, às vezes, que pessoas diferentes podem te dar feedbacks diferentes, tá? Eu, pessoalmente, escrevo na primeira pessoa. Tipo, eu escrevo o artigo para publicar, eu escrevo na primeira pessoa. Às vezes eu acho meio bizarro o fato de eu estar escrevendo sozinho, né? Diferentemente de outras áreas em que você tem laboratórios, ou às vezes você poderia ter um grupo de pesquisa, e aí você poderia escrever na primeira pessoa do plural, né? Nós, no sentido de que o seu grupo, tem determinada posição. O que você tem que tomar cuidado não é bem com a primeira pessoa. O que você tem que tomar cuidado é de não se colocar demais no texto, sabe? Tipo, você colocar um pronome de primeira pessoa é o de menos, assim. A questão, assim, é até que ponto, por exemplo, suas preferências pessoais, suas experiências pessoais valem, né? Se você realmente achar que um ponto pessoal seu ali faz sentido, você coloca. Mas no geral, assim, é melhor evitar. Então eu acho essa questão da primeira ou terceira pessoa, eu acho menos importante, sabe? Do mesmo jeito que a gente tem que evitar questões muito pessoais nos textos, às vezes eu acho forçar uma impessoalidade, às vezes eu acho meio falso, sabe? Mas também eu não acho ruim, assim, isso é uma questão pessoal. Então, para mim não faz muita diferença, assim, tá? Eu no geral julgo assim, tento julgar que é mais importante o conteúdo do que a forma que a pessoa tá falando. Então, pode colocar na primeira do plural e pode escrever de maneira totalmente pessoal, né? Porque assim, às vezes, assim, deixa eu só dizer assim, às vezes a pessoa está colocando um ponto que é dela, tipo, eu acho que tal situação aqui é contra-intuitiva. E aí, às vezes, quando você coloca em pessoal, tipo assim, julga-se que tal coisa é contra-intuitiva, mas quem é que está julgando, entendeu? Para algumas coisas faz sentido você colocar de maneira impessoal. Outras coisas, eu acho que vale mais a pena você
apontar quem é, né? Tipo, sei lá, sabe-se que tal coisa é assim. Entendeu? Quem é que sabe? Às vezes eu acho melhor você falar qual é o artigo, qual é a pessoa que está afirmando isso, do que você colocar uma coisa impessoal assim que tá de alguma forma dando a aparência de algo que é um consenso total, e às vezes não é, entendeu? Às vezes vale mais a pena você apontar, é você que está dizendo, então assuma que é você que está dizendo. Você tem um grupo de pessoas que dizem, então fala quem é o grupo de pessoas, entendeu? Então eu sou mais a favor de você dizer quem é que tá dizendo as coisas. Se é você, se é seu grupo, se é tal filósofo, tal psicólogo, entendeu? Se é realmente um consenso. Então eu acho melhor isso. Dito isso, assim, tem que tomar cuidado que às vezes o leitor não está tão interessado na sua vida pessoal, nos seus gostos, a não ser que seja relevante para o tema, né? Então, só esse ponto, assim, mais do que qual é o pronome que você vai usar, tá? Então, pode ficar tranquilo sobre isso, assim, não é um ponto para mim. Tá? Então, só voltando aqui, então eu vou fazer essa primeira parte aqui sobre internismo. Internismo, que eu já falei na aula passada, a título de revisão, e vou aproveitar para deixar gravado, já que semana passada a gente teve aquele problema que eu não consegui gravar totalmente, tá? Então, até o momento, a gente estava falando de questões sobre justificação, e a gente estava tratando essa ideia de justificação de um ponto de vista subjetivo, né? No sentido de que você tem uma crença e você tem uma justificação para aquela crença, que geralmente é outra crença, né, no caso da justificação inferencial, ou, né, vamos pensar numa posição fundacionista, ou uma experiência pessoal, né, experiência perceptiva pura, né, no caso do fundacionismo empirista. Né, mas assim, nos dois casos, tanto no caso de ser uma outra crença que está sendo usada para justificar, quanto no caso de ser uma experiência, sempre era um item mental da pessoa, né? Então, nesse sentido que a justificação, a gente estudou a justificação até o momento como do ponto de vista subjetivo, né? Nós nos interrogamos se as provas que, por exemplo, eu tenho ao meu dispor são suficientes para justificar a minha crença, né? Então, justificação, nesse sentido, é algo que eu posso, pelo menos a princípio, não é só que eu posso a princípio, é que eu devo poder, pelo menos a princípio, expressar, né? Se você pensar, por exemplo, no caso do Sellers, por exemplo, isso é bem óbvio quando ele fala que justificar algo é colocar no espaço de razões, né? É poder dar razões, né? Poder dizer o motivo de tal coisa ser verdadeira para você, né? Então, nesse caso, para você estar justificado a crer em algo, você deve poder dizer o que justifica aquele algo, né? Porém, práticas epistêmicas também podem ser avaliadas de uma maneira objetiva. O que isso quer dizer? De um ponto de vista de terceira pessoa, né? Então, uma prática epistêmica, ela é justificada ou ela é confiável, pode dar outro nome, né? Ela é garantida, etc. Se ela for, por exemplo, confiável, né? Ou seja, se ela tender a produzir mais verdades do que falsidades. E isso independe do que o sujeito que usa aquela prática pensa. Então, isso aqui seria um tipo diferente de avaliação epistêmica. Então, no primeiro tipo de avaliação, de alguma forma, é uma avaliação que avalia o modo como o sujeito lida com justificação, né? Então, nesse ponto de vista de primeira pessoa, a ideia é se o sujeito pode dar razões para defender suas posições. Nesse ponto de vista de terceira pessoa objetivo, a ideia é saber se tal prática é confiável, por exemplo, se tal prática leva à formação de crenças verdadeiras, né?
Então, a gente pode nos perguntar se o meu pensamento me leva a ter crenças verdadeiras sobre o mundo, né? Estando eu ciente ou não da confiabilidade dos meus processos de pensamento. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, quando a gente estuda animais não humanos, a gente muitas vezes está nessa posição. A gente quer julgar se, sei lá, o polvo consegue guiar, se guiar. Vou dar outro exemplo. A tartaruga ela tem uma coisa interessante que quando ela migra, acho que no inverno, ela migra grandes distâncias, né? E ela consegue se localizar. E aí, estudando isso, viu-se que ela se localiza pelo polo magnético da Terra. Ela tem células tal que conseguem captar o magnetismo, né? Então ela tem tipo uma bússola mesmo e ela consegue se localizar. Quando a gente está estudando isso, a gente está estudando se aquele mecanismo que a tartaruga usa é confiável, né? No caso porque ela consegue migrar grandes distâncias sem se perder. E a gente não se pergunta, por exemplo, se a própria tartaruga, se eu perguntar para a tartaruga, por que você vai nessa direção? A gente não se pergunta se a tartaruga vai conseguir responder. Olha, porque eu tenho células que detectam o campo magnético. Provavelmente ela não vai responder isso, né? Nem se a gente soubesse a linguagem da tartaruga. Mas então, quando a gente está avaliando esse processo epistêmico da tartaruga, né, de saber onde é que está o norte, né, a gente está avaliando de um ponto de vista de terceira pessoa. Então a gente está fazendo esse segundo tipo de avaliação, né, que é muito diferente do primeiro tipo de avaliação. Então, internismo e externismo não são simplesmente posições sobre o que é justificação, ou sobre o que justifica algo, mas são posturas diferentes sobre sobre o próprio conceito de justificação. Tá? O internismo toma justificação num sentido muito mais próximo ao que Sellars fala, por exemplo, que é colocar uma crença no espaço das razões, ou seja, poder, a princípio, explicar. Justificação é aquilo que explica, né, que você pode dar como explicação para você ter aquela crença. Né? Enquanto, do ponto de vista externista, a questão não é se você sabe explicar ou não. A questão é se aquelas suas processos realmente levam a crenças verdadeiras ou não. Tá? Então, os internistas põem em relevo uma abordagem subjetiva, ao passo que subjetiva no sentido de que leva em consideração o que o sujeito tem acesso e o que ele pode dizer do ponto de vista de primeira pessoa. Tá? Não é subjetivo no sentido, às vezes a gente fala subjetivo no sentido de que é não exato, né? Não é nesse sentido, mas é subjetivo no sentido de que leva em consideração o ponto de vista de primeira pessoa do sujeito que tem o conhecimento, né? Enquanto os externistas se concentram na questão objetiva de averiguar se o conhecimento é confiável. Tá? Então, em certo sentido, são projetos diferentes. Né? O projeto de uma epistemologia de primeira pessoa é saber como o sujeito pode sair de uma crença para outra, de modo a conseguir dar respostas aos problemas que se colocam. Né? Então, é o ponto de vista, por exemplo, cartesiano. Né? Então, eu vou me colocar aqui na primeira pessoa, vou fingir que minhas percepções não são confiáveis, e vou ver até onde eu consigo dar justificação para essas coisas. Eu vou subindo nessa escada de justificação e mostrar o quanto eu posso construir de conhecimento a partir dessa perspectiva. Então, isso é uma perspectiva. Outra perspectiva é você assumir uma perspectiva de terceira pessoa desde o início e avaliar se determinados processos são confiáveis ou não. Então, perceba, por exemplo, que essas duas perspectivas têm uma posição muito diferente em relação ao ceticismo. Né? Se você está de um ponto de vista de terceira pessoa e você está avaliando se processos são confiáveis ou não, né? Algo ser confiável é algo gerar mais crenças verdadeiras do que crenças falsas. Então, alguém que avalia em terceira pessoa já está assumindo que
consegue distinguir verdade de falsidade, né? Então, você já está assumindo que o ceticismo não é falso ou não é relevante, né? Enquanto quem vai da primeira pessoa, do ponto de vista da primeira pessoa, pode tentar combater o cético de maneira direta, né? Então, tipo, eu vou assumir aqui que o ceticismo está certo e vou mostrar do ponto de vista da primeira pessoa que ele está errado, né? Enquanto do ponto de vista da terceira pessoa já assume, já depende do ceticismo. Isso é errado, né? Porque até a existência de uma terceira pessoa, né, de um ponto de vista objetivo, é questionável dado o ceticismo, né? Então eu vou dar uma aula sobre o ceticismo para a gente discutir esses pontos aqui que são interessantes. Então, para o internista, a justificação de crenças, das crenças do sujeito, precisa ser cognitivamente acessível, tá? Então, isso é um tipo bem comum de internismo, que chama internismo de excesso. É a ideia de que para algo servir como justificação de uma crença, esse algo tem que ser acessível ao sujeito que está justificando, né? Então, por exemplo, se é outra crença que justifica a minha crença, essa outra crença tem que estar acessível. Se é uma experiência que justifica a minha crença, essa experiência tem que estar acessível. A confiabilidade de um processo, ela pode ser acessível ao sujeito, né? Eu posso, por exemplo, estudar psicologia da visão, neurociência da visão e saber sobre a confiabilidade ou não da minha visão, em que casos é confiável ou não, eu posso, né? Então, para o internista, nesse caso, a confiabilidade da visão pode servir como justificação, porque eu tenho acesso cognitivo a isso. O ponto do externista é achar que, por exemplo, a confiabilidade de um processo pode servir como justificativa, mesmo que o sujeito não tenha acesso a essa confiabilidade, tá? Então, essa é a divergência, tá? Então, o internista ele pode aceitar que a confiabilidade, ou os outros casos que a gente vai ver aqui de externismo, pode servir como justificação, desde que o sujeito tenha acesso a esses fatos. Então, para o internista, o sujeito ele deve ser capaz de refletir sobre aquilo que indica que suas crenças são verdadeiras, tá? Então, esse é o ponto do internismo. O que serve como justificação tem que estar cognitivamente acessível ao sujeito, né? Então, por exemplo, se o que está justificando a minha crença perceptiva é a confiabilidade da percepção, o sujeito ele tem que ser capaz de refletir sobre aquela confiabilidade. Então, por mais, por exemplo, que eu e você tenhamos o mesmo aparelho perceptivo, por exemplo, vamos dizer que esse aparelho seja confiável. Se eu estudei e refleti sobre esse ponto, então eu posso dar como justificativa que meu aparelho perceptivo é confiável. Se você não fez isso, você não pode, né? Então perceba que o que justifica ou não depende de cada sujeito, depende das crenças que o sujeito, de cada sujeito tem, depende dos conceitos que cada sujeito tem. Para o externista não, para o externista, se o que está justificando aqui é a confiabilidade do processo e eu e você tem o mesmo processo, ou seja, o processo igualmente confiável, então eu e você estamos justificados, independentemente de eu ter perdido meu tempo para tratar da confiabilidade desse processo e você não. Para o externista, o importante é que o processo seja confiável, não o que eu ou você venhamos a pensar sobre a confiabilidade daquele processo, tá? Então, de acordo com o fundacionista tradicional, ou mesmo moderado que a gente viu na última aula, um sujeito pode refletir sobre suas crenças básicas e sobre a forma de inferência que ele usa para deduzir suas crenças não básicas, né? Então, por isso que, como crenças básicas seriam experiências de primeira pessoa, o sujeito ele é, a princípio, capaz de refletir sobre aquilo, né? Então, percebam, o internista ele pode ser um pouco menos bruto, no sentido de pensar que
não necessariamente é preciso que o sujeito tenha refletido conscientemente ou esteja refletindo conscientemente sobre aquilo para ser uma justificação, mas o sujeito deve ser capaz, pelo menos, de refletir, tá? Então, por mais que eu não reflita sobre, por mais que eu não tenha feito filosofia e não tenha refletido sobre a estrutura da minha experiência básica, eu, pelo menos, sou capaz de fazer isso, no sentido de que todas as armas estão lá, né? Eu tenho uma experiência básica, eu tenho esses conceitos, etc, etc. Tá? Então, o fundacionalista não precisa pensar que o sujeito, de fato, percorreu todos os caminhos, mas ele deve ser capaz de percorrer a princípio. Tá? A tartaruga, ela não é capaz de percorrer, de utilizar a sua localização pelo eixo magnético da Terra, nem a princípio, né? Ela não é capaz de refletir sobre esse ponto, ela não é capaz de entender neurociência, não é capaz de entender como é que funciona o neurônio e de como esse neurônio possa ter um mecanismo para detectar as diferenças de magnetismo na Terra. Tá? Ela não pode fazer isso em princípio. Então, por isso, um internalista julga que essa justificativa não está disponível para a tartaruga. Tá? Já um externalista pensa que, se aquele processo que ela utiliza é confiável, independentemente dela ser capaz ou não de refletir sobre esse processo, isso já serve como justificativa. Então, Maria pergunta, professor, a tartaruga poderia ser explicada pelo externalismo médico, pelo internalismo? Então, perceba, o externalismo, Maria, ele não diz que não existe justificativa no sentido discursivo, tá? Os casos de justificação internalista são casos de justificação externalista, tá? Então, não é que toda justificação só possa ser dado a partir da confiabilidade do processo. Você pode dar justificações que são outras crenças, né? No caso de justificações inferenciais, são esses casos, tá? Obviamente, vamos dizer, um confiabilista, para que justificação inferencial seja realmente justificação, vai depender de si sua habilidade com inferências é boa, é confiável, tá? Mas assim, não quer dizer que porque você está dando uma justificação expressa, que isso não é uma justificação para o internalismo. A diferença é que, para o internalismo, o fato de um processo ser confiável, o fato objetivo de um processo ser confiável, por si só, não pode servir como justificação, tá? Porque para o internalismo, o internalismo é a posição mais restrita aqui. Para o internalismo, uma justificação tem que poder estar acessível cognitivamente para o sujeito. Para o externalismo, não. Tá? Então, o externalismo é a negação do internalismo. Ele simplesmente diz, nem toda justificação está acessível ao sujeito. Existem algumas justificações existem algumas coisas alguns fatos que possam justificar crenças que não estão acessíveis ao sujeito, né? Então, o externalismo é uma posição mais fraca, tá? No sentido de que ele admite mais coisas como justificação do que o internalismo, tá? Então, o externalista, ele não precisa negar que, às vezes, você pode dar razões para as suas crenças. Isso aí é óbvio, a gente dá razões para nossas crenças o tempo todo, tá? O externalista está dizendo que, além desses casos em que o sujeito expressamente dá razões para suas crenças, justificação tem a ver também com processos, com confiabilidade de processos vistos da terceira pessoa. Inclusive, esses casos em que o sujeito dá razões, um sujeito que é bom de raciocínio e consegue dar razões para
para suas crenças, é um sujeito em que alguns processos são confiáveis, como, por exemplo, o processo de inferência, o processo de refletir sobre suas próprias crenças, certo? Então, não é que não existe a justificação cognitivamente acessível. O ponto do externalista aqui mesmo nesses casos em que você dá razões, o que está justificando é um fato objetivo, que é, por exemplo, o fato de você ter um processo confiável de raciocínio, tá? Então, algumas versões falando que o internalismo não é necessariamente fundacionista, tá? Algumas versões do coerentismo também são internalistas, é muito comum. Então, quando eu falei no coerentismo que o que justifica uma crença no coerentismo é uma relação de coerência com outras crenças que você pode ter, né? Então, você tem uma rede em que as crenças se suportam mutuamente, né? De modo que você tem ciclos na cadeia de justificação. Você tem uma rede que as crenças se suportam mutuamente e, no final das contas, o que suporta cada crença é uma relação de coerência com as outras crenças. Então, quando eu expliquei dessa maneira, eu estava meio que dando uma versão externalista do coerentismo. Mas o mais comum até é o coerentista pensar que não só precisa ver essa relação de coerência, como o sujeito precisa ser capaz de explicar essa relação de coerência, né? Então, o que justifica a minha crença são outras crenças que eu vou dar que estão em coerência com aquela crença e que eu sei que estão em coerência, tá? Então, o coerentismo também ele tem uma versão externalista, ou seja, uma versão em que o que importa é a relação de coerência por si só, independentemente do sujeito ser capaz de expressá-la ou não, ou uma versão internalista em que o sujeito tem que estar ciente dessas relações. Então, Marcos falou que eu pulei a pergunta, deixa eu olhar aqui, Marcos. Em que abordagem se encontra a ciência? Ou ela não necessariamente se compromete em alguma, mas numa certa síntese das demais proposições? Em que abordar? Então, a ciência... Porque é difícil você falar de falar a ciência. Qual ciência? Vamos dizer a física. A questão é que a física, por exemplo, não estuda justificação, né? A física, ela estuda forças, etc. Então, obviamente, o físico, quando ele está escrevendo um artigo, ele precisa dar, como qualquer cientista, quando está escrevendo um artigo, ele precisa dar justificações expressas das suas posições, né? Ele precisa dar, por exemplo, fazer um modelo e aquele modelo explicar bem o assunto, né? Dificilmente, a questão é que na ciência, no geral, muito do que é feito na ciência, muito da justificação utilizada na ciência é justificação inferencial, né? Porque sempre você tenta dar justificações expressas para as suas posições, só que é uma justificação inferencial geralmente de tipo abdutiva, tá? Então, quando a gente pensa em inferência, a gente geralmente pensa mais em dedução e indução, né? Dedução é quando as premissas do argumento necessitam a conclusão de alguma forma, né? Então, por exemplo, quando você usa uma regra lógica, né? Se P, então Q, P, logo Q. Indução acontece quando você parte de determinado amostragem e tenta, por exemplo, fazer uma afirmação geral, né? Isso é um tipo de indução, mas por exemplo, um tipo bem comum de indução, que também se utiliza bastante em ciência. Mas em ciência, geralmente você usa argumentos e explicações abdutivas, ou seja, você tem determinados fenômenos e você tenta argumentar que tal coisa é a melhor explicação
para aqueles fenômenos, né? Então, olha, tem esse modelo aqui que ele é mais simples, ele explica todos os fenômenos, ele se relaciona bem com tal outro modelo que também já é bem aceito, né? Então, isso aqui é um processo abdutivo de justificação. Então, não faz tanto sentido você perguntar se determinada ciência é internista ou externista, porque, primeiro, as ciências não estão, no geral, não estão se importando com a estrutura da justificação. Isso é algo específico da epistemologia. E, segundo, na ciência em geral, se espera que o cientista, psicólogo, físico, matemático, etc., sempre seja capaz de dar justificações expressas, tá? Então, a ideia de justificação em ciência, ela é sempre internista nesse sentido. Você espera-se que você dê justificações expressas, tá? O problema onde se coloca essa questão do internismo e externismo é exatamente quando essas justificações não são expressas, tá? Por exemplo, quando se fala das nossas crenças perceptuais mais básicas, coisas que a gente meio que, quando faz ciência, a gente toma de barato, que a gente tem conhecimento, né? O cientista, ele não está se questionando se a percepção dele é confiável ou não. Ele está olhando ali o resultado no computador, né? Está dizendo que o gráfico é tal coisa, ele não vai se questionar, nossa, será que minha percepção é confiável aqui? Será que eu estou vendo esse gráfico mesmo? Ele vai botar o gráfico, tá? Então, o cientista em geral, e assim que deve ser, está assumindo a confiabilidade, a justificação, várias camadas de justificação. O epistemólogo que está preocupado em saber como é que essas camadas funcionam e por que elas funcionam, tá? Tá bom, então o que o Marcos estava perguntando era sobre Popper, né? Certamente, Marcos, o Popper, por ele ter feito essa teoria dele na década de 50, se eu não me engano, tinha uma posição internalista, tá? Por quê? Porque o externalismo é uma posição mais nova em filosofia do que isso, tá? O externalismo é coisa da década de 90, de 80, 90, tá? Só olhando aqui, deixa eu olhar aqui as citações do Goldman, né? Goldman é um dos primeiros externalistas, tá vendo aqui? 1980. Deixa eu ver aqui, ó. Então, tem uma citação aqui do Goldman, 79. Então é coisa assim do final da década de 70, década de 80. Tá? Então, certamente o Popper, quando fez a teoria, a posição dele em epistemologia era internalista, porque todos eram internalistas até a década de 70. Tá? Talvez você possa pegar alguma precursor e tal, mas no geral todos são, tá? Você tem precursores, tá? Talvez Thomas Hyde na modernidade, mas assim até a década de 70 não se tematizou diretamente essa questão, tá? Então, só voltando um pouco, recuando um pouco da minha afirmação, você tem precursores, tá? Como por exemplo Thomas Hyde, que é um filósofo moderno, mas no geral a perspectiva era internalista, tá? Mas para quem está fazendo filosofia da ciência, como Popper, essa não é uma questão tão grande, tá? Porque, como eu disse, se espera do cientista, isso, um internalista ou externalista sempre vai esperar que o cientista dê justificações expressas, entendeu? As suas teorias. Tá? E certamente isso que o Popper espera, tá? No máximo, você pode pensar que, no caso da ciência, você pode até pensar se a estrutura ali da justificação ela é de alguma forma
fundacionista ou se ela é de alguma forma coerentista. Isso é mais questionável em filosofia da ciência. Você tem a questão, por exemplo, sobre como outras crenças sociais influenciam na ciência. Então isso é uma questão. Ou mesmo se o cientista ele tem acesso direto à verdade, ou isso depende, por exemplo, da adoção de um paradigma. Então você pode ter esse tipo de discussão na filosofia da ciência, mas a questão do externalismo e internalismo ela não é tão relevante para a filosofia da ciência, porque o cientista ele está sempre argumentando em um nível alto, entendeu? Perceba que as distinções aqui entre externalismo e internalismo, elas são mais aparentes, são mais óbvias quando eu estou falando, por exemplo, de animais que não são capazes de refletir. Quando eu falo, faz muita diferença se a justificação é internalista ou externalista, se eu estou falando dos processos mentais do meu cachorro, por exemplo. Ou meus processos mentais enquanto sujeito em partes que eu não tô refletindo diretamente. Então, nesses casos aqui, se eu estou, por exemplo, na minha percepção visual, a princípio eu não estou refletindo o tempo todo sobre minha percepção. Então, essa cognição no nível mais baixo, no sentido de menos reflexiva, é nesse ponto que a diferença entre externalismo e internalismo, ela se coloca mais, entendeu? Porque nesse nível mais baixo, em que eu não estou refletindo sobre minhas crenças, ou porque são crenças tão básicas que eu não sou nem capaz de refletir sobre elas, nesse ponto é bem diferente se eu tenho uma perspectiva externalista e internalista. No caso da ciência, em que é um processo cognitivo, vamos dizer aqui, de nível mais alto, no sentido de que é mais reflexivo, o cientista está o tempo todo procurando estar ciente de suas próprias premissas, apesar de que ele não vai questionar as premissas até vamos dizer assim, o fundo, ele vai tomar coisas como dadas, como a noção de causalidade, como o fato da sua percepção ser confiável, mas assim, onde ele está argumentando no nível alto, ele está argumentando de uma maneira refletida, ele está colocando explicitamente suas premissas, tá? Então aí a distinção entre internalismo e externalismo ela não faz muito sentido, porque como eu falei, o externalista ele aceita a justificação internalista. Ele aceita que existe justificação em que a pessoa está realmente dando justificações, ela está realmente dando motivos, tá? Então nesse ponto essa questão não faz tanta diferença. Faz diferença quando eu estou falando, por exemplo, de crenças básicas, que são crenças, exatamente por serem básicas, se espera que a justificativa dela não seja inferencial, Então, para esse caso, faz muita diferença se eu tenho um tipo de justificação externalista disponível, porque eu poderia dizer que essas crenças são justificadas, mesmo que elas não sejam justificadas inferencialmente, tá? Então, para esse ponto, por exemplo, das crenças básicas, faz muita diferença, internalismo e externalismo. Para crenças que já são um processo final, um processo reflexivo muito forte, como são as crenças científicas, não faz muita diferença, tá? Então eu estava dizendo, isso aqui eu vou até falar mais rápido, eu estava dizendo que a forma cotidiana em que a gente fala de justificação é internalista, Geralmente quando a gente fala e justifica a sua resposta, a gente está esperando que a pessoa realmente descreva o motivo porque ela acha que tal coisa é verdadeiro, Então, de alguma forma, o externalismo ele depende da adoção de uma noção não tão óbvia, cotidiana, da própria noção de justificação. Tá? Isso não é tanto um problema, Por mais que uma teoria filosófica, sei lá, encontre algum apoio, ou pelo menos
seja uma característica boa o fato dela estar de acordo com nossas intuições linguísticas, né? Obviamente não é só isso que está em jogo, né? Então pode ser simplesmente que nossas intuições linguísticas sobre o termo justificação não sejam tão boas, né? Ou então, às vezes, o externalista utiliza outros nomes, ele não fala em justificação, ele fala em garantia, etc. Mas isso é uma questão mais ou menos verbal. E aqui eu tinha dado alguns exemplos de citações de pessoas explicando o que é o internalismo, né? Eu vou ler aqui porque são interessantes. O internismo requer que uma pessoa tenha uma compreensão cognitiva, ou seja, a pessoa tem que ter acesso ao item. Ela tem que ter acesso ao item que está justificando e ela tem que compreender aquele item. Então ele tem que estar ao alcance cognitivo do sujeito, vamos dizer assim. Então a pessoa tem que ter uma compreensão cognitiva do que quer que torne sua crença justificada, né? Então isso é uma posição internalista. A tarefa da epistemologia é construir um princípio ou procedimento doxástico, né? Foi perguntado na aula passada, doxástico tem a ver com crença, é um procedimento de formação de crenças a partir de dentro, né? Então a perspectiva mais tradicional de epistemologia era essa. A epistemologia é explicar esse procedimento doxástico a partir de dentro, em que você justifica crenças, né? Por exemplo, o caso de Descartes, né? A partir de dentro do próprio ponto de vista individual, né? Então, por isso, né, é um caso até que a estrutura do texto expressa bem isso, né? O livro de Descartes se chama Meditações, e as meditações são em primeira pessoa. E ele está falando assim: eu que estou aqui na frente da lareira. Porque eu acho essa parte bem legal. Meio cafona, engraçada, né? Eu que estou aqui de frente da lareira com meu hobby de chambre vermelho. Ele escreve assim, entendeu? Então perceba que ele está falando das coisas do ponto de vista da primeira pessoa. Eu coloco em dúvida minhas crenças e aí eu percebo que o eu existo é uma crença sempre verdadeira. Então perceba que tudo é em primeira pessoa, porque essa é um ponto, né? Esse aí seria o super internalismo, né? Outra, só aquilo que está dentro da perspectiva do sujeito, na medida que seja algo que o sujeito saiba ou acredite justificadamente, pode justificar, né? Só aquilo, né? Então perceba, o externalismo não está dizendo que aquilo que está na perspectiva do sujeito não pode justificar, mas o internalismo que diz que só aquilo pode justificar, né? Então só aquilo que você tem alcance cognitivo, você tem acesso, que está do seu ponto de vista, pode justificar. O internalista assume que, por meio da simples reflexão sobre seu estado consciente, pode formular um conjunto de princípios epistêmicos que lhe permitirá descobrir a respeito de qualquer crença que ele possua, se ele tem ou não justificação para aquela crença, tá? Então a ideia aqui é essa, né? Que o que pode justificar é aquilo que o sujeito ele pode ter acesso cognitivo ao refletir, ao pensar sobre suas próprias crenças, tá? E como eu disse antes, não é que o sujeito ele precisa estar refletindo sobre isso o tempo todo, tá? Então Descartes, quando ele faz o caminho, ele fala assim: vou demolir todas as crenças e eu vou construir o edifício das crenças desde o começo. Ele não está dizendo que qualquer um, para ter justificação, precisa fazer o que ele está fazendo, tá? Descartes não está dizendo: olha só, se a pessoa não fizer filosofia e não fizer tudo o que eu fiz aqui, ela não vai ter justificação. Não, tá? Porque para o internalista a importância não é que você tenha refletido, mas que você possa refletir, entendeu? Então, quando Descartes está fazendo isso, ele está mostrando, ele está na cabeça dele mostrando os fundamentos da física contemporânea. Ele não está dizendo todo físico tem que fazer isso. Ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer isso para mostrar que é possível, e daí todo físico já vai estar justificado, entendeu? E como é que a gente sabe que ele está justificado? Porque eu fiz isso antes, né? Então perceba, a ideia não é que todo mundo tem que fazer filosofia para estar justificado, né? Isso seria uma posição absurda do internalista, tá? O ponto é que você é capaz de fazer,
Você tem capacidade cognitiva que, se você precisasse justificar, se alguém te perguntasse, você seria capaz de dar justificação, tá? Então, justificação tem muito a ver com, mesmo no internalismo, com o que você é capaz de fazer, não com o que você faz realmente faz, tá? Então, não é que quando Descartes propõe o fundacionismo dele lá, em que você tem, em que a crença básica eu existo, não é que ele está dizendo, olha só, todo mundo antes de mim não estava justificado a crer nas coisas que eles acreditavam. E agora, só depois que eu falei isso, só depois que você lê meu livro, que você vai estar justificado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha só, as pessoas antes de mim que estavam fazendo física, elas estavam justificadas a ter aquelas crenças. Galileu estava justificado a ter aquelas crenças. E eu vou mostrar por que ele estava justificado. Tá? Então, o ponto do internalista é você ser capaz de mostrar o percurso de raciocínio que você tem. Não necessariamente você ter o percurso de raciocínio. Tá? A questão é que o externalista ele está defendendo que você pode estar justificado mesmo que você não seja capaz de explicar esse percurso. Tá? Por exemplo, meu cachorro ele pode estar justificado na crença dele, vamos dizer que ele tem a crença, não vejo por que ele não teria, mas vamos supor que ele tenha, ele estaria justificado a crer que a comida dele está na cozinha, independentemente dele ser capaz de provavelmente ele não é, ser capaz de fazer as meditações cartesianas ou entender as meditações cartesianas. Então, ele está justificado porque ele tem um processo confiável, independentemente dele ter qualquer acesso cognitivo, ele provavelmente não tem sobre o conceito de confiabilidade ou sobre os seus próprios processos mentais, independentemente dele ter qualquer capacidade, e aí eu não sei até que ponto um cachorro tem, de refletir sobre os seus processos de formação de crença. Tá? O externalista está falando assim, olha só, o fato dele estar justificado independe disso. E o internalista, ele pensa, não, o fato dele estar justificado depende disso. Se ele não é capaz, nem em princípio, de refletir sobre os seus processos de crença, e se ele não é capaz, nem em princípio, de expressar o que torna as crenças dele verdadeiras, então ele não tem justificação. E, consequentemente, ele não tem conhecimento. Tá? Então, como eu disse, para a perspectiva, por exemplo, de se animais não humanos têm conhecimento, essa discussão aqui ela é importantíssima. Tá? Porque o internalista, ele toma a noção de conhecimento como uma noção mais cara. A noção internalista de conhecimento, ela depende de reflexão, ela depende de poder dar motivos. E a noção de conhecimento externalista, ela é mais barata nesse sentido. Depende de confiabilidade apenas. Então, por exemplo, um externalista não tem dificuldade em dizer que um cachorro tem conhecimento, desde que ele tenha crenças, né? Se você perguntar para um externalista se computadores têm conhecimento, o externalista vai dizer o seguinte, eu não sei se eles têm crença, tá? Porque saber se um computador tem crença é outra questão, aí não é da epistemologia, é uma questão da filosofia da mente, sobre o que é uma crença, é uma questão da psicologia, sobre o que é uma crença e tal. Mas se ele tiver crença, ele tem conhecimento, porque os processos são confiáveis. Né? Por exemplo, uma inteligência artificial aí, que às vezes sabe coisas que você nem sabe, né? Sabe coisas sobre você que você nem sabe. Tem um caso que até deu um processo nos Estados Unidos, que uma mulher, né, ela comprava no mercado, comprava com cartão no mercado, né? Inclusive é por isso que muitas vezes as lojas também querem que você tenha o cartões da loja, não só por isso, né? Elas querem isso também porque elas querem ganhar com juros. Eles querem que você não pague suas parcelas e pague juros, né? Mas além disso, por ela comprar com o cartão da loja, né, no caso era o Walmart, e ela comprava não só no Walmart com o cartão do Walmart, mas ela comprava coisas em geral com o cartão do Walmart, no cartão de crédito normal. E o Walmart tinha esses dados do perfil de compra dela. E aí, em determinado momento, o perfil de compra dela mudou um pouco. E aí, a inteligência artificial do Walmart
percebeu que a compra dela mudou, adquiriu um padrão que é comum em pessoas que estão grávidas. E o Walmart começou a mandar propaganda para ela de coisa de gravidez. Só que ela não sabia que estava grávida. Porque ela viu as propagandas do Walmart, que ela foi fazer o teste de gravidez e viu que estava grávida. Só que a inteligência artificial do Walmart, entre aspas, sabia disso antes dela mesma, né? Ela, sei lá, não sei qual é o padrão de compra de uma mulher grávida. Não sei se ela comprou alguma comida diferente, não sei o que foi especificamente que fez a inteligência artificial chegar a essa conclusão, né? Mas assim, então, para um externalista, se essa inteligência artificial do Walmart tem crenças, né, isso é questionável, ela tem conhecimento, porque ela é extremamente confiável, inclusive ela sabe mais coisas sobre você, né, provavelmente o Facebook, o Instagram, sabe mais coisas sobre você do que você, né? Talvez o Facebook, a inteligência artificial do Facebook e do Instagram saiba, ou pelo menos tenha um palpite muito próximo da verdade sobre quem você vai votar nas próximas eleições, sobre qual vídeo você quer ver, né? Às vezes você nem sabe que você quer ver tal coisa e já estão te oferecendo, etc. Né? Isso porque eles têm acesso a uma quantidade incrível, né, de informação. A gente está o tempo todo produzindo informação e mandando para essas empresas, né? Estou aqui com o meu celular. Não sei se vocês já entraram na aba de configurações do Google. Pode ser no seu computador, pode ser no celular. E você pode tem ali um negócio que é de localização. E é muito doido isso. Se você entrar lá, colocar na sua localização, você vai ver que o Google sabe todos os lugares que você foi todos os dias. Você pode clicar qualquer dia nessa aba localização e o Google vai dizer exatamente os lugares que você estava, quais lugares você foi. Você foi em tal loja, demorou tanto tempo em tal lugar, tanto tempo em tal lugar. Por quê? Porque seu celular tem GPS. E a gente hoje em dia vai em todos os lugares com celular, basicamente. Então, só pelo fato de você estar se movendo, você está dando informação, né? Então, por exemplo, só o fato de eu estar com meu celular, sei lá, e o Deciano está com o celular dele, e a gente se encontrar no campus, não precisa o Google estar ouvindo nossa conversa, não precisa nada disso. Ele sabe que a pessoa desse celular e a pessoa desse celular ficaram paradas no mesmo lugar por 10 minutos, então provavelmente elas estavam conversando. E aí talvez, se o Aldeciano nos últimos tempos estava procurando muito no Google sobre umidificadores, sei lá, qualquer coisa, a inteligência artificial ela vai assumir que Aldeciano conversou sobre isso. Por quê? Porque ele está preocupado muito com isso nos tempos. E daí, só pelo fato de eu estar no mesmo lugar que o Aldeciano, muito provavelmente eles vão me oferecer anúncios sobre umidificadores, né? Então, tipo assim, às vezes a gente pensa que o Google, sei lá, está gravando nossas conversas, etc, mas ele nem precisa disso. Tipo, eles têm um acesso tão grande a dados de tantos tipos que eles conseguem tirar muitas conclusões sem precisar ouvir nossas conversas, né? Então ele sabe onde é que você está. Por exemplo, esses meses eu instalei um programa, né, chamado Google Fit, que conta seus passos. Então o Google hoje em dia sabe também quantos passos eu dou por dia. O Google sabe se eu fiz atividade física ou não, porque ele conta os passos e vê quantos passos por minuto eu dei. Então ele sabe se eu estou correndo, se eu estou andando. Então ele sabe se eu estou me preocupando com a saúde ou não. Eu coloco meu peso nesse app, então ele sabe meu peso. Então ele sabe muita coisa sobre mim, né? Então ele sabe bem que tipo de coisa eu posso me interessar, né? Então, por exemplo, se talvez em algum momento da minha vida eu passei a correr bastante, eu posso estar me interessando por tênis de corrida, eu posso estar me interessando por suplementação alimentar, né?
é, então só daí ele sabe muito bem, porque ele sabe muito bem onde é que eu estou indo, as pessoas que eu estou encontrando, as pessoas que eu estou conversando, ele sabe o que eu estou procurando no próprio Google, né? Ele sabe o que as pessoas que eu estou encontrando estão procurando no Google. Então daí eles conseguem trabalhar toda essa quantidade de dados e fazer muitas coisas com esses dados, né? Coisas, entre aspas, boas, e ganhar dinheiro com isso, né? Que é exatamente por isso que existe o Google, né? Vocês nunca pensaram como é que essa empresa é tão grande? Né? O Google, o Facebook também, não é só o Google, né? O Facebook, todas essas grandes empresas de tecnologia. Vocês pensam, como é que essas empresas ganham dinheiro, né? Já que essas empresas, por exemplo, a gente está falando aqui no Google Meet, a gente não está pagando nada. Ou a gente entra no Google e faz uma busca, a gente não pagou nada para o Google, né? Ou a gente entra no Facebook, comenta, etc., e não está pagando nada para entrar. Então, como é que essas empresas ganham dinheiro, né? As empresas ganham dinheiro fazendo isso. Elas o Facebook, etc., essas coisas são meio que a rodinha que a gente roda enquanto a gente está fazendo coisas ali, se divertindo, etc. Eles estão colhendo dados da gente e eles conseguem eles sabem trabalhar esses dados, eles conseguem formar tem uma base de dados muito grande, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha eleitoral e quero saber quem é o público-alvo, ou o que meu público-alvo tá discutindo, quais são os interesses, ou até se eu quero fazer um filme e quero saber, né, se eu sou a Marvel e quero fazer um filme e quero saber como é que é melhor para divulgar esse filme, né? Que tipo de meme meu público-alvo está gostando, que tipo de lugares meu público-alvo tá frequentando, eu vou lá no Google e compro esses dados. Eles vão vender os dados, entendeu? É assim que eles ganham dinheiro. E isso para todas as coisas, né? Campanha política, cinema, música, né? Grandes empresas que querem lançar artistas musicais, etc. Tá? Então, assim, a questão aqui não é... falando aqui do documentário Dilema das Redes, né? É um documentário que você termina com um pouco de medo, né? Estou falando isso aqui, não é nem para colocar medo nem nada, estou só dizendo que é assim, entendeu? E é mesmo. São as coisas boas e ruins da tecnologia, né? Às vezes isso daí é utilizado de maneira honesta, vamos dizer assim, tá? Você está fazendo uma troca, né? Você está trocando um serviço gratuito por uma forma de ser o cobaia nessa coleta de dados. Você está trocando seus dados por serviços gratuitos. Algumas vezes também isso é ruim, né? Como, por exemplo, você teve casos do Cambridge Analytica, de uso dessas coisas para fazer propagandas políticas nem sempre tão democráticas, etc. Então, são questões, na verdade, a serem discutidas, né? Não é algo que eu imagino que vai mudar para o futuro, e não é algo que você tenha controle total, né? Por mais que você tente não dar dados, é virtualmente impossível, né? Por exemplo, nesse momento aqui, que eu estou com essa luz acesa, a companhia elétrica sabe que eu estou com a luz acesa, porque né, isso é um dado bem bruto, né? Porque a única coisa que ela tem acesso é o fato do meu medidor tá rodando, mas eles sabem muito bem quanto é que gasta uma lâmpada. Vamos dizer que eu esteja só com essa lâmpada ligada na casa. Eles sabem quanto é que gasta uma lâmpada, eles conseguem ver o dado no medidor e eles sabem, ó, Danilo está com a lâmpada ligada, talvez ele esteja estudando, né? Obviamente aí é um caso bem menor, mas dificilmente hoje em dia a gente consegue sequer respirar sem gerar dados para alguém, né? Toda vez que você faz uma compra, te pedem, por exemplo, CPF, você quer CPF na nota, você está gerando dados. Agora a pessoa sabe que aquela compra daqueles itens foi da pessoa com tal CPF.
Se você pagou um cartão, não precisa nem do CPF, porque aí a empresa de cartão, ela sabe que você gastou tanto dinheiro naquele lugar, etc. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui ao internalismo. Mas uma plataforma só poderia saber mais de nós mesmos se nós nos ausentássemos da perspectiva internalista. Exatamente. Aí, para o internalista, a plataforma não sabe nada. Por enquanto, né? Porque no caso da inteligência artificial, diferente dos animais, supondo que elas tenham crenças, tá? Isso aí é um supondo forte, porque isso aí é uma questão de filosofia da mente e de psicologia, saber se você pode dotar um computador de crenças. Por exemplo, se crenças forem processos necessariamente mentais, cerebrais, eles não têm crença, mas precisa saber o que é uma crença. Mas não creio que demore tanto para uma inteligência artificial poder dar justificação no sentido expresso, tá? No caso específico desses casos que eu estou dando de cruzamento de dados, né, que chama de Big Data, né, processamento de Big Data, geralmente são utilizados redes neurais. Né? Redes neurais é um tipo de arquitetura computacional. E aí, realmente, a rede neural, ela não processa informação explicitamente. Tá? Um parênteses aqui sobre computação. Assim, meu doutorado, meu trabalho como pesquisador é a aplicação de métodos computacionais à filosofia. Então, eu sei um pouquinho de computação. Tipo, eu sei o suficiente para programar meus agentes de inteligência artificial, porque eu trabalho com agentes de inteligência artificial, né? Então, da mesma forma que cientistas colocam ratinhos no labirinto, eu coloco agentes de inteligência artificial que eu programei de determinada maneira, para raciocinar de determinada maneira, para medir algumas coisas sobre como é que eles performam, né? E como é que funciona o processo interno dele de raciocínio. Uma rede neural é um conjunto de nodos, né? Que no caso da computação chama de perceptron. São vários mini computadorzinhos que a única coisa que eles fazem é receber um estímulo, e se esse estímulo for de determinado tipo, né, passar um threshold qualquer, ele propaga o sinal para os outros nodos que estão ligados a ele. Né? Então, por exemplo, como é que se faz muitas vezes processamento de imagem de inteligência artificial? Você faz uma rede de nodos, né, em que cada nodo é responsável por processar apenas um pixel da imagem. Então, se a minha imagem for 1080 por 720, eu vou ter uma matriz de nodos bem grande, né, 1080 por 720, e cada nodo vai processar uma imagem. Vamos imaginar que minha imagem é preta e branca, que fica mais simples. Né? Então, se a imagem for preta e branca, cada pixel ele vai ser só um tom de cinza, né? Ele pode ser branco e ele pode ser preto, né? E vários tons de cinza. Então, simplesmente, meu nodo ele pode, sempre que aquele pixel for de um branco a partir de determinado grau, né, for 10% de cinza para baixo, né, for 0% de preto, ou seja, branco, até 10% de preto, que é um cinza bem claro, ele dispara. E aí, como é que você faz isso? Como é que você faz essa rede meio bizarra funcionar? Muitas vezes você pega uma quantidade de dados imensa. Por exemplo, eu lembro na época que eu estava fazendo doutorado, eu peguei alguns cursos de computação e a gente teve um curso que a gente tinha que fazer, treinar uma rede para ela reconhecer se fotos são de homens ou de mulheres. Então, o que é que você faz? Você coloca um algoritmo em que aquela rede ela é capaz de mudar os próprios pesos dela e você faz um treinamento com ela, ou seja, você dá a ela um grande número de dados. No nosso caso, a gente tinha um banco de dados de acho que 50 mil fotos de alunos da universidade, né?
E aí você separa essas fotos entre homens e mulheres e você deixa essa rede ajustar seus próprios pesos e você vai só dizendo para ela se ela acertou ou não. E aí, com esse processo, ela ajusta o peso dela de modo a ela acertar muitas vezes, né? Só que nesse caso, ela simplesmente dá o retorno homem ou mulher. Você não tem... O processo que ela faz isso é mais ou menos opaco para a gente e até para ela, porque na verdade ali são vários nodos processando uma coisa em paralelo, de modo a no final dar o resultado homem ou mulher. E muitas vezes eles até fazem a diferenciação por motivos que não são os motivos que você quer, né? Por exemplo, no nosso caso, sem a gente saber, a base de dados que a gente tinha de fotos de homens e mulheres estava enviesada. Em qual sentido? Muitas fotos de mulheres, muitas fotos de homem foram tiradas da biblioteca, então tinha livros atrás, e muitas fotos de mulheres foram tiradas tipo no refeitório, algo desse tipo assim, não tinha livros atrás. E a rede rapidamente ela percebeu que para diferenciar homem e mulher, ela só precisava ver se tinha biblioteca ou não atrás. Então, o motivo que fazia muitas vezes ela dizer que tal pessoa era homem era simplesmente ter uma biblioteca no fundo. E a gente foi percebendo isso. Para a gente perceber isso, não foi óbvio, porque a gente não tem acesso a como aquela rede está funcionando. Então, esse é um tipo de processamento que ele é menos inclinado a uma perspectiva internista, né? de justificação. Mas tem programas de inteligência artificial que são programados com computação simbólica, vamos dizer, em que você realmente tem ali dentro entre aspas, inferência de determinadas conclusões a partir de determinadas premissas. Tem uma linguagem de programação chamada Prolog, que ela é programada, ela é bem próxima da lógica, né? Por isso é o nome, Prolog, né? Programação lógica. De modo que quando você programa, você faz um banco de dados para a máquina, e essa é até a estrutura da linguagem, você faz uma pergunta, que é um query. E a máquina, ela, a partir do banco de dados que você deu, ela responde, né? Se aquilo se segue do banco de dados a partir de regras lógicas ou não. E você pode, inclusive, fazer um programa que ele te diga os passos que ele, da inferência que ele fez, desde o banco de dados que você deu, que é a premissa, até a resposta que ele te deu. Então, nesse sentido, ele estaria dando uma justificativa no sentido internalista bem clássico, né? Obviamente, como eu estou dizendo, uma questão para saber se essas máquinas têm conhecimento depende de saber se eles têm crenças, né? E como eu disse, isso não é óbvio, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado também para não construir essas noções, né, por exemplo, de conhecimento, de crença, etc., de modo que, por definição, só seres humanos tenham, né, essas coisas. Porque isso parece supor que seres humanos são especiais de alguma maneira, né? Então pode ser o caso de que, de fato, só seres humanos tenham conhecimento, só seres humanos tenham crenças. Pode até ser. Mas se a gente fizer a noção de crença já a princípio de modo, tipo, a gente já fizer ela de maneira como se fosse encomendada para só seres humanos terem essas coisas, não me parece a melhor maneira possível, exatamente por isso, porque por que seres humanos deveriam ser tão especiais, né? A gente é um animal resultante de um processo de evolução que, no nosso caso, foi capaz, gerou sociedades bem complexas, gerou
por isso seres capazes de memorizar e navegar nessas sociedades complexas, né? Gerou linguagem, uma linguagem também bem complexa e capaz e bem expressiva, e gerou seres capazes de lidar com essa linguagem, né? Então a gente tem coisas bem importantes, né? Mas assim, será que isso implica que só nós tenhamos crenças e não outros animais ou até máquinas, né? Então, por exemplo, tem externalistas que falam de maneira aberta, assim, não só de inteligências artificiais terem crenças, mas o externalista fala de, às vezes, sinais de trânsito terem crença. Um exemplo bem comum é o termostato, né? Às vezes fala de termostatos terem crenças. O termostato, sempre que está quente, ele está em determinado estado, sempre que está frio, ele está em determinado estado. Então, de certa forma, ele sabe que estado está. É um processo confiável sobre a temperatura, tá? Então, assim, mas como eu disse, essa questão aqui depende muito da questão sobre o que é uma crença, tá? Mas, de maneira geral, os externalistas afirmam que não precisamos ser capazes. Então, perceba, não precisamos, não quer dizer que nós não podemos refletir. Os externalistas falam assim: tudo bem, você está refletindo sobre suas crenças, você é Descartes, que teve um processo reflexivo grande de pensar suas crenças desde a fundação, beleza, você não perdeu nada com isso, tá? Então, para o externalista, você não perde nada refletindo, certo? A questão é que você não precisa ser capaz de refletir, né? Então, só repetindo, para o internalista, você não precisa refletir necessariamente, mas você precisa ser capaz de refletir. Então, para o externalista, você não precisa ser capaz de refletir. Você pode refletir se você quiser. Ou, se você quiser, se você estiver fazendo psicologia da percepção, se você está fazendo neurociência da percepção, se você está fazendo filosofia da percepção, beleza, você reflete aí sobre como é que funciona a percepção. Não está errado o que você está fazendo, você não vai perder conhecimento pelo que você está fazendo. Porém, se a percepção da justificação, ou seja, se a percepção é um processo confiável, ela já era antes de você refletir, certo? Ela já era, independentemente, se a percepção é confiável, ela é confiável independentemente da sua capacidade de refletir sobre isso, tá? Então esse é o ponto do externalista. Então, uma epistemologia é externalista se somente se tiver como consequência que qualquer fator, que um fator qualquer pode se acrescentar essencialmente à justificação epistêmica da crença do sujeito, mesmo que esteja fora do âmbito da reflexão daquele sujeito. Então, uma epistemologia externalista aceita que fatores que estão fora do âmbito da reflexão do sujeito possam justificar crenças, certo? Repetindo, isso não quer dizer que ela pense que fatores que estejam dentro do âmbito do sujeito não possam justificar. Esses também podem, mas tem fatores fora que podem também, tá? Então, isso que faz uma epistemologia ser externalista. Então, uma perspectiva bastante comum de externalismo é o confiabilismo, né? Que às vezes é chamado de fiabilismo. Então, de acordo com o confiabilista, nossas crenças são justificadas somente se são adquiridas através de um método confiável. É bem simples, a teoria é bem interessante, né? Em que a confiabilidade de um método é definida em termos da probabilidade daquele método resultar em crenças verdadeiras, né? Então, confiabilidade é a proporção de crenças verdadeiras sobre o total de crenças que aquele método gera, né? Então, perceba, o método não precisa ser infalível, né? Ou seja, o método infalível é qual? É um método que sempre gera crenças verdadeiras, né? Então, a gente está aqui numa perspectiva
falibilista, né? Então, tudo bem, os métodos eles podem ser confiáveis, mesmo que eles não sejam infalíveis, né? O DNA, o método de DNA, quando você quer saber se um filho é seu, ele não é infalível, né? Se vocês viam Ratinho ou qualquer outro programa de TV que fazia teste de DNA, sempre falava, você é pai com 99,999, sei lá, por cento de chance, né? Tem uma chance ali de estar errado, do teste estar errado, né? De o teste dizer que você é pai e você não ser, tem essa chance, mas ela é bem baixa. Então, esse método, então como é que você sabe que você é pai? Eu sei porque eu fiz DNA, tá? E o que justifica essa crença é o fato do método de DNA ser confiável, não o fato de você ser capaz de explicar porque o método é confiável, tá? Então, por exemplo, alguém pode não ter noção nenhuma de genética, não ter noção nenhuma de como aquele método funciona, né? Como eu imagino que seja o caso de muitos de nós, né? Eu até sei um pouco de genética, mas não sei. Acho que eles pegam sequencia o seu DNA, né? Parte do seu DNA, sequencia o DNA da pessoa que supostamente é pai, joga num programa de achar sequências iguais e vê a porcentagem de identificação entre na verdade eu sei como é que funciona. Ver qual é a porcentagem do seu DNA e daquela outra pessoa que bate, né? Mas assim, independentemente de você saber como é que esse método funciona, independentemente de você saber a confiabilidade daquele método, só o fato de você ter formado a crença a partir daquele método já justifica a sua crença, tá? E já o internalista ele vai achar que não, falar assim, olha só, para o cara está justificado a crer que ele é pai através do método do teste de DNA, ele tem que no mínimo saber que aquele método é confiável, certo? Então talvez o internalista até fale assim, tá bom, realmente não é preciso que o cara saiba exatamente como o método funciona, mas ele precisa no mínimo saber que o método é confiável, porque é o fato do método ser confiável, e quem diz isso? Os cientistas. É o fato de os cientistas dizerem que esse método é confiável que está justificando sua crença. Essa é a perspectiva internalista, né? O internalista ele pode até pensar que você de alguma forma defere a justificação para outras pessoas, tipo assim, como é que você sabe que esse método é confiável? Os cientistas dizem que é. O internalista pode até conviver com isso. Tudo bem, não é que toda justificação ela parte de você. Você pode até às vezes deferir a justificação, mas pelo menos você teria acesso àquela justificação se você tivesse estudado genética. Então, a princípio, você tem acesso àquela justificação e você sabe que os especialistas aceitam aquilo, tá? O internalista ele pode até conviver com isso. O externalista ele está dizendo algo mais radical. Ele está dizendo assim, olha só, não é que é você saber que o método é confiável que te justifica, é o simples fato do método ser confiável, independentemente de você saber ou não, independente de você saber o que é confiabilidade, é o fato do método ser confiável que justifica. Então, essa é a diferença, tá? Então aqui uma citação de Goldman de 79: o estatuto justificatório de uma crença, você vê aqui o jeito que os epistemólogos escrevem nem sempre é o mais claro, é o mais simples possível, né? O estatuto justificatório de uma crença é uma função da confiabilidade dos processos que a causam. Então, se sua crença foi causada por determinado processo, por determinado método, processo, sua crença ser justificada ou não é uma função da confiabilidade daquele processo. E só. Não depende de você saber que aquele processo é confiável. Não depende de você ter a crença que o processo é confiável. Depende apenas dele ser confiável, tá? Aí vai definir a confiabilidade, ao passo que a confiabilidade consiste, numa primeira abordagem, na tendência
que um processo revela para produzir crenças que sejam verdadeiras em vez de crenças falsas. Então, pular essa parte aqui. Então, esse ponto aqui também é importante. Os internalistas, eles aceitam que a crença verdadeira é necessária ao conhecimento, tá? Então, de alguma forma, os internalistas aceitam que tem um componente externo no conhecimento, que é a verdade, tá? Então, de alguma forma, os internalistas, eles acreditam que confiabilidade é relevante para conhecimento. Por quê? Porque você só vai ter conhecimento se você tem uma crença verdadeira, né? E se você tem um método que gera crenças em sua maioria verdadeira, esse método ele vai ser um método que vai gerar conhecimento, geralmente, né? Só que o internalista pensa que essa confiabilidade só pode figurar na justificação da crença se o sujeito estiver ciente da confiabilidade. Tá? Já o externalista, né? Por exemplo, Celas afirma que para termos razões para pensar que nossos métodos são confiáveis, essas razões devem ser razões pelas quais a gente possa refletir elas, a gente possa enunciar elas. Então, o internalista ele acha que a confiabilidade ela figura diretamente na justificação de uma crença quando o sujeito está ciente disso, está ciente da confiabilidade do método. O externalista não, ele está falando assim, não, olha só, para um método justificar, para uma crença estar justificada, ela só depende dela ter sido gerada por um método que é, de fato, confiável. Não depende da gente ter razões para pensar que o método é confiável. Tá? E aí infelizmente, vou parar hoje no mesmo lugar que eu parei na outra aula, né? Então, depois a gente continua. Mas é interessante eu voltar nesse ponto, porque às vezes é difícil pegar exatamente qual é a posição externalista, né? Até por ser uma posição a princípio contra-intuitiva, principalmente dado o que a gente estava estudando até o momento, tá? Então eu vou falar aqui novamente um problema para o externalismo nessa perspectiva específica que é o confiabilismo, tá? Então o confiabilismo é um tipo de externalismo. Tem outros tipos de externalismo que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que pensam que outras propriedades de métodos ou de crenças que não confiabilidade, né? Ou seja, que não a proporção de crenças verdadeiras dada a proporção geral de crenças que aquele método gera, que outras propriedades são relevantes, outras propriedades externas são relevantes, tá? Então, esse aqui é um problema para o confiabilismo em específico, não para o externalismo em geral. Tá? Um problema que chama o problema da generalidade, é que quando você está descrevendo um caso de adquirir conhecimento, existem maneiras diferentes em que você pode descrever o mesmo caso, né? Em especial, quando você... qual método você está usando para gerar conhecimento naquele caso, você pode descrever de maneiras diferentes. Por exemplo, eu estou vendo que tem uma caneca aqui na minha mão. Será que quando eu estou vendo, eu estou usando o método da percepção, né, da visão? Ou será que eu estou usando o método da visão sob luz adequada, né? O método da visão, em geral, vocês concordam que ele é menos confiável do que o método visão sob luz adequada, né? Porque tem casos de visão sob luz inadequada que ele gera que mais crenças falsas são geradas, tá? Então o ponto aqui é que não é óbvio dizer qual é o método especificamente, né? A princípio eu posso sempre descrever o método que eu estou usando cada vez de maneira mais específica
E isso vai influenciar na confiabilidade daquele método, não? Né? Então, o método visão sob luz adequada e próximo. Ou então eu posso até pegar um método, né, visão tal que não está sendo sujeita a nenhuma interferência externa, né? Então parece que a confiabilidade do processo ela depende muito da descrição do processo, e é difícil você afirmar que tem uma descrição privilegiada, que tem a descrição correta de qual é aquele método, tá? Esse é um problema comum na teoria na probabilidade, né? Por exemplo, na teoria frequentista da probabilidade, né? Em que, né, a teoria frequentista da probabilidade diz que a probabilidade, por exemplo, de uma moeda cair cara é uma função da frequência de se aquela moeda ou se moedas daquele tipo fossem lançadas muitas vezes, a proporção de caras que cairia dada a quantidade geral de caras e coroas, né? Da mesma forma, aí tem um problema de definir o que é moedas daquele tipo, né? Não parece haver uma descrição única. Moeda só pode ser de ferro? Será que uma moeda de cobre é do mesmo tipo da moeda de ferro? Será que né? Então é a mesma questão aqui. Então isso daqui é um ponto, né? Então no livro, cara, ele coloca assim essa questão da percepção, da dificuldade de você falar qual é o método, é que, por exemplo, sempre que você está olhando para coisas, existe um grau de atenção que você está se doando para aquilo, né? E obviamente quanto mais atento você está, mais confiável é a sua percepção, né? Mas será que tem um grau de atenção, né? Tem que ser quando você fala assim, utilizando esse método, é exatamente com esse grau de atenção que eu estou usando, tem uma margem, etc. Esses pontos eles são problemáticos para o confiabilismo. Tem gente que procura defender o confiabilismo desse tipo de objeção, por exemplo, afirmando que tem um tipo de descrição que é privilegiado sobre os outros, de modo que a confiabilidade do método sempre vai entrar naquela descrição. Talvez a descrição mais geral, por exemplo, a descrição mais geral possível, talvez. Mas esse é um ponto, tá? Então eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente continua com outras perspectivas externalistas, tá? E dê uma olhada, comecem já a fazer o trabalho de vocês, tá bom, gente? Então até semana que vem. Tchau.